Oi? Não tenho nada a dizer sobre a faculdade. Sinceramente, não acho nada demais. É legal, mas também não é. Então, é o quê? Pra ser sincero, eu quase que faço a faculdade porque eu preciso. Trabalho em grupo é o seguinte: se não tiver nenhuma outra opção e for certo que não existe como, em hipótese alguma, de nenhuma maneira, fazer esse trabalho sozinha, então eu faço trabalho em grupo. É bem simples. Se você já tiver terminado com o seu questionário, eu vou voltar aqui a ouvir a minha música. Sejam muito bem-vindos a mais um guia prático de estudos baseado nas 16 personalidades do teste MBTI. Meu nome é Ida Lourantes e hoje nós vamos falar sobre os ISTPs, muito conhecido como os virtuosos. Se é a sua primeira vez em um guia prático de estudos ou a primeira vez aqui no meu canal, eis como o vídeo vai funcionar. Eu vou falar umas características gerais e depois características específicas, todas acompanhadas por 2 dicas de estudos que vão totalizar 10 dicas no final. Sim, tenho muita coisa a dizer, esse vai ser um vídeo longo e por isso eu vou deixar aqui uma linha do tempo caso você queira pular para alguma parte específica. E ISTPs são aquelas personalidades que muita gente considera como sendo bem frios, quase que robôs no sentido de não demonstrar muito o que eles estão sentindo, mas a verdade é que virtuosos são só bem na deles. Eles são mais quietos e eles têm esse quê de ser introvertido, que é exatamente o que a gente entende por introversão, que é aquela pessoa que não gosta tanto assim de ficar ali conversando com outras pessoas ou passar muito tempo em um grupo enorme de pessoas. Principalmente se for falando sobre coisas fúteis, essa personalidade tem muita autoconfiança. No mínimo, eles passam a impressão de que eles sabem o que eles estão fazendo. Eles têm essa capacidade muito grande de lidar com fatos e sempre de maneira muito lógica. É quase como esse retrato falado do que a gente imagina de ser o aluno de exatas. Aquele aluno que gosta de matemática desde o ensino fundamental 1 e que no fim vai terminar fazendo engenharia mecatrônica. Esse é o ISTP. E pra gente entender melhor como que essa personalidade funciona e o que exatamente isso tem a ver com os estudos, a gente precisa entender as funções cognitivas dessa personalidade. A primeira função cognitiva que a gente vai conversar é a função dominante, e para os ISTPs é o pensamento introvertido. Pensamento é uma função de julgamento. Ele vai julgar as ideias que você coloca na sua cabeça. Tudo aquilo que chegou lá dentro da sua caixola, você precisa decidir o que exatamente você vai fazer com isso. Onde dentro do seu cérebro você vai colocar essa informação, o quão importante ela é, se você deve jogar ela fora, se você vai realmente utilizá-la e como você vai utilizá-la. Tudo isso é um modo de julgar a informação. E os ISTPs fazem isso por meio do pensamento. E o pensamento é um método de fazer esse julgamento de uma maneira lógica, de uma maneira racional, no sentido de ter sempre uma causa e consequência. É quase como se você conseguisse enxergar a cadeia de fatores que te levaram a julgar aquela informação daquela maneira. Isso é lógico por conta disso. Isso não é por conta dessa razão. Por ser introvertido, a pessoa que vai decidir o que é lógico ou o que não é você. Pode ser que para a maioria das pessoas não faça sentido o modo com que você faz esse julgamento, mas dentro da sua cabeça é algo completamente racional e algo completamente lógico. A questão toda é que toda função introvertida ela é um pouquinho lenta. Não no sentido de que ela é realmente devagar, ela pode ser dependendo da pessoa, mas no sentido de comparação com as funções extrovertidas. É você que tem que chegar com o passo a passo e é você que tem que criar essa cadeia de fatores. Significa que a informação precisa passar para dentro de você antes de você conseguir realmente julgá-la. Os ISTPs têm uma maneira muito própria de enxergar o mundo. Sabe aquela situação em que o professor ou alguém te explica algo e você entende, mas você diz, eu entendi, porém não dessa maneira que você explicou. E isso nos leva às nossas primeiras 2 dicas de estudo. A primeira dica é tente estudar antes da aula. Não estou falando aqui para você estudar muito, do tipo toda matéria antes daquela aula. Fazer coisas muito para frente não é bem o seu forte. Vai te fazer bem se você der uma lida, se você entender de maneira generalizada qual é aquele tópico que o professor vai falar no dia seguinte. Então, no lugar de você aparecer na aula sem saber de nada, se você no mínimo deu uma lida rasa, quais são as 3 coisas mais importante sobre aquele assunto, isso vai te ajudar demais, porque vai preparar a sua linha de raciocínio. Então, seu pensamento introvertido vai fazer o seu trabalho antes de você chegar na sala de aula. Vai ser muito mais fácil para você pegar uma informação e colocá-la para dentro da sua linha de raciocínio, que já existe, porque você criou no dia anterior. Você vai perceber que, à medida que o semestre for passando, você não vai precisar fazer isso tanto, porque quanto mais matéria você aprende sobre aquele assunto, mais fácil vai ser para você colocar informações dentro de linhas de raciocínio que já existem. Já a segunda dica de estudos é reorganize as suas informações de tempo em tempo. O pensamento introvertido precisa do seu próprio tempo e você vai fazê-lo do seu próprio jeito. Então, não necessariamente a primeira vez que você pega uma informação e anota no seu caderno vai ser o seu jeito de realmente entender
aquilo ali. Então pode ser que no primeiro momento que você entra em contato com a matéria, você entendeu o que o professor quis dizer, fez algumas anotações, tudo maravilhoso. Porém, daqui 1 semana, 2 semanas, quando você vai estudar esse tópico de novo, você percebe que talvez essa não fosse a melhor maneira de fazer essa anotação. Talvez se você mudasse certas ordens ou fizesse a anotação de outro jeito, seria muito mais compatível com a sua forma de pensar, porque já deu tempo do seu pensamento introvertido criar a sua própria linha de raciocínio e chegar lá naquele método perfeito e lógico para você entender o assunto. Não acho que você deva fazer isso para todas as matérias, até porque isso é muita coisa. Isso é mais para aquelas matérias que você tem dificuldade ou que você achou difícil de entender de primeira. Essas sim são as coisas que você deve voltar nas suas anotações de tempo em tempo e reorganizar ou tentar descobrir uma outra maneira de dar sentido para aquele tópico que você está estudando. A segunda função auxiliar é a sensação extrovertida. A sensação, ela é uma função de percepção. A sensação vai coletar as informações, vai pegar todo tipo de coisa e botar aqui, para dentro da sua cabeça. Ela faz essa coleta por meio dos nossos 5 sentidos. E por ser extrovertida, significa que é muito mais sobre o que está acontecendo em sua volta, então é muito mais sobre o seu exterior do que sobre você. Ela é a única função cognitiva que é focada no presente, no que está acontecendo aqui e agora. Ela é a mais palpável possível e que está sempre relacionada com os fatos, aquilo que é real, aquilo que é pé no chão. E por isso ela é muito objetiva, muito direta. Por ser a função auxiliar, significa que ela vai sempre ajudar a função dominante. A sensação extrovertida é quem vai dar o imediatismo e falar, vambora, as coisas precisam acontecer porque elas já estão acontecendo neste momento. Ela é aquilo que vai dar aos ISTPs um certo desgosto por estruturas muito rígidas, obedecer ordens, é o que vai fazer eles se entediarem muito rápido e também o que vai fazer eles serem bem mão na massa. A sensação extrovertida muita gente relaciona inclusive a ser bom em esportes, a ser bom com coisas materiais, desde artes até a mecânica, tudo que for envolvendo o nosso corpo. Pessoas que têm sensação extrovertida alta costumam fazer muito bem. Não que elas vão fazer tudo isso muito bem, mas que elas costumam ter uma habilidade no mínimo comparado com pessoas que têm a sensação extrovertida muito inexistente. E isso nos leva às nossas próximas dicas de estudo. A terceira dica de estudo é tenha sempre uma boa base muito bem estabelecida antes de começar a estudar. A sensação extrovertida não gosta de perder tempo, porque ela é direta, ela é imediatista, ela quer resolver as coisas logo, ela é muito objetiva. No lugar de ficar procurando os fatos, já comece com os fatos na mesa. Não deixe para poder ficar procurando onde começar a estudar, como você vai estudar, quando você estiver estudando. Então já tenha, de certa forma, pré-estabelecido algumas coisas antes de começar a estudar. Já saiba qual que vai ser a sua fonte de estudos, como que você vai fazer para estudar, o que você precisa fazer para estudar. Não deixe para ir descobrindo à medida que for passando, porque isso não vai adiantar de nada a sua sensação extrovertida. Não precisa ser uma rotina fixa. Não tô te falando que você precisa sempre estudar tantas horas por dia e que precisa ser estabelecido nesse sentido, e sim no sentido de você saber por onde começar. E a quarta dica de estudo é coloque sempre em prática o que você está estudando, principalmente pelo método de tentativa e erro. Colocar as coisas em prática é uma dica que eu dou para todas as personalidades. Para os ISTPs, a tentativa e o erro é a maneira perfeita de fazer isso. Por usarem da sensação extrovertida, eles têm um quê de imediatismo. Então você vai poder testar se aquele seu conhecimento está certo antes de ter certeza. Isso é muito mais fácil se a gente estiver falando de coisas práticas. Por exemplo, se você está fazendo um desenho, é muito claro ali na hora de saber se o que você está desenhando é compatível com o que você queria desenhar. Se você está aprendendo a cozinhar, por exemplo, naquele momento ali você vai descobrir se você colocou sal o suficiente ou não. Mas isso é um pouco complicado se o que você estiver estudando for muito mais teórico, que é o caso de praticamente todas as matérias do ensino médio. Se esse for o seu caso, o que você deve fazer é sempre fazer questões, porque elas vão te dizer naquele momento se o seu raciocínio está certo ou errado. E não deixe para poder fazer depois que você estudou. Vamos supor que a matéria da prova são 3 capítulos. Não estude os 3 capítulos e depois faça um monte de questões. Estude metade do primeiro capítulo e faça algumas questões. Depois o resto da metade do primeiro capítulo e mais questões. Porque isso vai fazer a sensação extrovertida trabalhar.
Antes de passarmos para nossa próxima função cognitiva, eu queria parar um pouquinho para poder falar sobre a junção do pensamento introvertido e da sensação extrovertida. Esse conjunto de funções cria o que eu chamo de o superpoder do ISTP. Apenas ISTPs conseguem julgar as informações de maneira introvertida, usando o pensamento, e ao mesmo tempo colocá-las em prática de uma maneira extrovertida, usando a sua sensação. A sensação extrovertida, ela vai dar ação ao pensamento introvertido. Ela vai ser quase como o gás, a combustão que vai fazer o pensamento realmente sair do lugar. É quase que uma maneira empírica de provar o pensamento introvertido. Esse é o exemplo mais clichê de todos, mas pra mim, a mente de um ISTP é como se realmente fosse a mente de um mecânico, porque eles conseguem ver o problema, analisar o problema, entender o que exatamente está acontecendo, encontrar uma solução baseada naquilo que eles têm ali e agora, naquele momento. E assim, eles conseguem, eles mesmos, arrumarem aquela engenhoca e fazer aquele problema sumir e a máquina voltar a funcionar. É exatamente essa combinação das duas coisas que vai nos levar às próximas 2 dicas de estudo. A quinta dica de estudos é sempre se pergunte o que antes de começar a estudar. Quando você vai começar a estudar e você se pergunta o que, você vai descobrir a melhor maneira de fazer aquele estudo e o jeito perfeito de entender o que você precisa entender, utilizando a sensação extrovertida e o pensamento introvertido. Então, quando você pergunta o que eu preciso resolver, o que eu preciso saber para a prova, o que eu tenho de informação para conseguir resolver esse problema, isso já vai deixar todas as informações muito mais fáceis de serem absorvidas pela sua sensação extrovertida, porque vai dar uma direção, um objetivo muito claro para elas e vai facilitar muito mesmo o seu raciocínio com o pensamento introvertido, porque você já vai ter as informações do melhor jeito possível disponíveis para você. Esse tipo de dica antes dos estudos vai te dar um certo objetivo, uma certa mentalidade. E se tem algo que eu entendo que os ISTPs realmente gostam é de objetividade e de coisas bem diretas. Com certeza essa dica vai te ajudar demais. A sexta dica é sempre utilize de ferramentas para poder estudar. Não que eu seja contra você estudar sempre utilizando, não sei, um papel ou uma caneta e escrever um texto em linha reta, de uma maneira bem linear. Isso é um método de estudo válido e que tem seus pontos positivos e negativos, como todo outro método de estudo. Todavia, quando você usa de certas ferramentas para estudar, isso com certeza vai mudar o jogo. Vai ser um método diferente de estudar no sentido de que vai ser mais fácil para você de colocar aquele pensamento seu em prática, coisa que o estudo linear não necessariamente tem. O melhor exemplo disso são os métodos de estudos que envolvem aplicativos ou programas específicos como o Notion, Obsidian, o método Zettelkasten, o segundo cérebro, Roadmap. Isso são apenas alguns exemplos de ferramentas virtuais que existem que podem te ajudar a fazer uso dessas suas 2 principais funções cognitivas. Não necessariamente precisam ser virtuais, mas é um jeito mais fácil de se exemplificar por que você usa dessas 2 funções cognitivas. Porque no momento que você tem um novo aplicativo para poder usar, você precisa pensar muito bem aquela sua informação para saber como colocar ela em prática. Isso vai fazer com que você realmente pense sobre aquele assunto no lugar de ser algo bem raso quanto escrever uma frase no caderno. Então, quando você tem um método, uma ferramenta, que pode ser um mapa mental, que pode ser um diagrama, que pode ser os flashcards, não importa qual método seja, se ele é manual, se ele é virtual, a questão é, use de uma ferramenta externa para te auxiliar nos estudos, porque ela com certeza vai trazer um pouco da sua sensação extrovertida de volta para o jogo. A terceira função cognitiva é a intuição introvertida. A intuição também é uma função de percepção. Ela também vai fazer a coleta de informações, então ela tem o mesmo objetivo que a sensação extrovertida. A questão toda é que elas vão diferenciar na maneira de fazer essa coleta. A intuição, ela é sempre uma coisa voltada para as ideias, é bem o que a gente entende por intuição mesmo. Sabe aquela coisa que você sente que vai acontecer ou que está acontecendo, mas que você não sabe muito bem explicar? Isso é porque você coletou tantas informações, tantas ideias, que você quase que consegue prever o que vai acontecer. Por ser introvertida, isso significa que no lugar de você passar de uma ideia para várias ideias, você vai fazer o contrário. É como se você sempre enxergasse várias ideias, mas você sempre fosse coletar apenas o mínimo possível, porque você só quer coletar aquelas que são as mais importantes para você. Isso faz com que, de certa forma, a intuição introvertida seja muito voltada para o futuro. Ela é uma função que vai sempre pensar naquilo que pode acontecer, vai sempre
sempre tentar encontrar possibilidades para aquilo ali que você está fazendo, então possíveis consequências e por aí vai. Terciária significa que ela não é a que sempre vai ajudar, muito menos a que sempre vai atrapalhar. Como bem trabalhada é a sua função terciária e depende de cada pessoa. O mais comum é que quanto mais velho a gente fica, melhor a gente sabe lidar com a nossa função terciária. Pode ser que em algumas situações os ISTPs ignorem a sua função auxiliar e elas vão passar a usar apenas a intuição e o pensamento, os dois introvertidos conversando entre si. Isso é o que a gente chama de loop, função dominante, função terciária. É muito comum a gente ver quando ISTPs eles começam a usar de padrões, possibilidades futuras, ou seja, literalmente a intuição introvertida para justificar uma ideia que eles já tinham na cabeça, causada pelo pensamento introvertido. Basicamente, um vai alimentando o outro e dá um pouquinho de paranoia aí dos ISTPs, que às vezes eles têm essa sensação de pessimismo mesmo de coisas que podem acontecer e eles acham que isso é realmente muito lógico porque o pensamento introvertido disse para eles que é lógico. Isso é exatamente o que vai nos levar às próximas 2 dicas de estudo. A 7ª dica é sempre trabalhe com metas de curto e médio prazo. Como sua intuição introvertida não é bem a melhor de todas, você não é muito bom assim em se preparar para o futuro. O futuro não necessariamente é algo que você enxerga com clareza, você às vezes dá uma espiada que pode estar certo ou não, mas é muito comum que você não saiba fazer o melhor proveito assim possível dessa espiada do futuro para poder se preparar hoje para possíveis consequências depois. Existem diversos motivos pelo qual eu dou essa dica. O primeiro deles é que as pessoas sempre acham que imediatismo é uma coisa ruim, mas não sinceramente. Se você tem essa questão imediatista dentro de você, isso significa que você pode fazer um bom uso dela. Queira ou não, quanto mais imediatista você for, mais você está fazendo uso da sua sensação extrovertida e mais você vai conseguir quebrar esse loop e conseguir manter um equilíbrio entre essas funções cognitivas. Isso vai trabalhar com um certo potencial seu, porque você tem o potencial de usar muito bem a intuição introvertida. Então, quanto mais você trabalha com metas a médio prazo, curto prazo seria realmente para abortar o loop, mas quanto mais você trabalha com metas a médio prazo, melhor vai ser o seu trabalho com a intuição introvertida e aos poucos você vai conseguir aprender como fazer metas de longo prazo. Então, no lugar de você já ir de cara fazendo longas metas para sua vida inteira acadêmica, o certo é você fazer curtas para abortar o loop e médias para ir treinando a sua intuição introvertida até chegar no ponto que você vai conseguir utilizá-la sem nenhum problema. E a 8ª dica é que se você sentir que está muito preso, que não está saindo do lugar, respire e pare um pouquinho para fazer outra coisa. Aqui o que eu realmente indico é que você pare para poder fazer um exercício físico. E é coisa pequena, assim, coisa rápida. Não tô te falando para você parar 2 horas para ir para academia. Tô te falando para às vezes parar e fazer uma caminhada de 15 minutos e depois voltar para poder continuar estudando aquela matéria ali. E isso é mais uma vez o que você deve fazer quando você sentir que a sua intuição introvertida tá mais te atrapalhando do que te ajudando. Se você sentir que não tá saindo do lugar ou que você tá muito pessimista com seus estudos, para um pouco, coloca a sua sensação extrovertida de volta pro jogo. O melhor jeito de fazer isso, com certeza, é se envolvendo mais com o mundo ao seu redor. Por isso que a caminhada é a minha dica principal aqui. Mas pode ser qualquer coisa. Às vezes ler um livro, fazer um desenho, ver um vídeo no YouTube ou qualquer coisa que vá te tirar daquele loop eterno, principalmente se você sentir que tá entediado, que já tá muito tempo ali. Não deixe de ter intervalos e de distrair a sua mente de tempo em tempo, porque isso vai fazer com que você tire um pouco da paranoia, da intuição introvertida e volte para aquilo que realmente vai fazer diferença nos seus estudos. Então, quando você voltar, vai ser muito mais fácil para você não só utilizar suas funções cognitivas da melhor maneira possível, mas também de utilizar a intuição introvertida de outra maneira. Chegamos, enfim, à última função cognitiva, sentimento extrovertido. O sentimento, ele é uma função de julgamento, então ele tem o mesmo objetivo do pensamento. Eles fazem basicamente a mesma coisa, que é julgar as informações que você tem. O que diferencia aqui é o modo como eles vão fazer esse julgamento. O sentimento, ele faz muito sentido, porém, o que vai dar sentido a ele, o que vai fazer ele julgar as informações, são os valores e as morais. No lugar de julgar com isso faz sentido ou não faz, você vai julgar baseado naquilo que é bom ou ruim, certo e errado. Por ser extrovertido, isso significa que quem vai fazer esse julgamento, quem define o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado, não é você. É a sociedade em sua volta, é o meio em que você convive. Então é uma função que vai levar muito em consideração o ambiente social em que você está inserido. Por ser sua função inferior, significa que praticamente é a sua pior função. E as TPs não costumam entender muito bem
a função do sentimento extrovertido. Uma certa dificuldade de compreender, utilizar da moral social para algo que pode simplesmente ser julgado por meio do raciocínio lógico. Mas isso não significa que eles não usem do sentimento extrovertido. Acontece que, por serem ruins nisso, eles só vão usar quando eles estão muito sob estresse, quando as coisas saíram um pouco do controle deles, ou quando eles realmente não conseguem usar o seu principal modo de julgar as informações, que é o pensamento introvertido. Para os ISTPs, esse estresse acontece principalmente quando eles estão envolvidos em questões emocionais. Então, vamos supor, se alguém invade o seu espaço pessoal, se eles têm que lidar com pessoas muito emocionais, estão no meio de um conflito interpessoal, no sentido de que tem um grupo de amigos e dentro desse grupo de amigos tem 2 deles que estão brigando. Isso são situações que causam estresse para o ISTP. Quando isso acontece, é muito comum que ISTPs culpem outras pessoas por sua inabilidade social, sabe? A culpa definitivamente não foi minha porque eu gritei com fulano de tal, porque ele não fez a parte dele do trabalho. Quem mandou ele não fazer a parte dele? Se ele tivesse feito, eu não teria gritado. Tenho pequenos surtos de falar que se isso não é lógico, se isso não é racional, não importa. Coisas que normalmente eles não se incomodam, mas quando eles estão nesse momento de estresse, é capaz de eles comprarem briga, tentando demonstrar para outra pessoa sempre como que elas estão erradas racionalmente. Pode ser também que eles tentem impressionar outras pessoas ou influenciar outras pessoas no lugar de se conectar com outras pessoas. Então, às vezes eles vão querer ter um papel de líder, um papel de pessoa com que você possa buscar e ter como exemplo, no lugar de querer ser um amigo daquela pessoa. Eles tentam criar relações impessoais, se é que isso faz sentido. E queira ou não, por mais que vocês não deem tanto valor pra ela e por mais que pareça ser algo meio bobo ou até mesmo inútil, a função inferior sempre vai causar problemas. E não tem como a gente escapar do sentimento extrovertido, que é uma das funções mais importantes que a gente tem. As minhas próximas e últimas dicas de estudo: estude sozinho, mas não sempre. Trabalhar sozinho é sua zona de conforto. Isso você definitivamente já sabe. É onde você menos vai precisar do seu sentimento extrovertido e é onde você mais vai usar do seu pensamento introvertido da melhor maneira possível. Então, sim, se você está passando por um momento difícil, se você sente que está sobrecarregado, se você tem muitas provas para estudar, estude sim sozinho, porque é onde você se sente melhor e, às vezes, não é a hora de você desafiar o mundo e a si mesmo para poder ser uma pessoa melhor e ter um sentimento extrovertido melhor do mundo. Você tem que tirar suas notas, você tem que fazer aquelas provas, você tem que entregar seus trabalhos. Então, sim, estude sozinho. Porém, não faça isso o tempo inteiro. Vocês têm uma mania de fazer tudo sozinho, sendo que isso te impede de trabalhar um pouquinho ali o sentimento extrovertido. Não tem como escapar da função inferior. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar elas um pouquinho. Tente participar de certos grupos de estudo, ou às vezes estudar com um dos seus amigos que você é mais próximo e que é da sua turma, ou que vai fazer aquela mesma prova que você, porque isso vai te ajudar a trabalhar o seu ponto fraco em um momento que não necessariamente vai te causar nenhum prejuízo, se você abre mão um pouquinho do seu ponto mais forte. E por fim, a 10ª dica é: tenha um grupo fixo de estudos. Aqui não necessariamente de estudos, mas tenha um grupo fixo de colegas na sua turma. Pode ser também ter um grupo fixo de trabalhos em grupo, tenha um grupo fixo de pessoas com quem você pode recorrer se você tiver alguma dúvida. É mais fácil você trabalhar com aquilo que você pode trabalhar. Não dá pra poder fazer tudo sozinho na faculdade ou na escola. O melhor a se fazer, além de trabalhar a sua função inferior, como foi na dica passada, é tentar criar mecanismos para que você não sofra nenhum estresse quando você utiliza essa função inferior. Então, no lugar de toda vez que tiver um trabalho em grupo, você sair por aí procurando pessoas com quem você vai fazer o trabalho em grupo, tem aquelas 5 pessoas, 4 pessoas com que você sempre faz o trabalho. Primeira vez que você fizer com elas e que você descobrir que foi uma boa ideia fazer o trabalho com essas pessoas, converse com elas. Ou você acha que rola da gente sempre fazer o trabalho em grupo porque eu achei que a nossa apresentação ficou muito boa, não sei o que. Isso vai te evitar o estresse causado de procurar sempre um grupo de estudos, um grupo de trabalhos, um grupo de pessoas para se envolver, porque não é fácil e você já não é muito bom nisso. Dependendo de como for esse grupo de pessoas, que não necessariamente precisam ser seus amigos, mas que você sabe que trabalha bem, você pode até combinar com eles de: olha, eu prefiro fazer a minha parte toda sozinho primeiro e depois a gente encontra para poder conversar sobre como cada um vai fazer para apresentar ou algo do tipo. Não necessariamente você precisa fazer o trabalho inteiro junto com aquelas pessoas, encontrar na casa de fulano e fazer um milhão de coisas. Às vezes, por você já ter esse grupo pré-definido, vai ser mais fácil para você de fazer as coisas do seu jeito. Eis que chegamos ao final do vídeo. Parabéns pra mim, que falou isso tanto que eu falei, mas principalmente parabéns pra você, que me ouviu durante
todo esse tempo. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa e que alguma dessas dicas realmente te ajude de alguma maneira. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal, porque semana que vem eu volto com mais vídeos para vocês. Bye!